Hoje à noite eu havia anunciado ontem que eu gostaria de falar sobre vou botar o óculos para chegar até a teclinha aqui. 4 elementos presentes na igreja primitiva, que é o que levou a igreja a conquistar o mundo em 100 anos. É interessante que quando nós damos uma olhada na história da igreja, começando pelo Novo Testamento, você começa a perceber que muitas coisas que nós fazemos hoje, a igreja não fazia no primeiro século, porque nós desconhecemos. Por exemplo, nós não temos nenhuma forma de culto no Novo Testamento. Sabia disso? Nós não temos sequer a menção de um instrumento musical tocado na igreja no Novo Testamento. Só o texto de Mateus, que Jesus cita as criancinhas que tocaram flautas e vocês não dançaram, e os instrumentos de Apocalipse, que estão no céu. Nós não temos menção nenhuma de como era o culto de ceia. A gente só sabe que o culto de ceia era um culto em que comia bastante feijão, arroz, carne, massa, e partia o pão e tomava vinho, a ponto de alguns se embriagarem. E Paulo dizia: quem tem fome, come em casa. Aí hoje nós temos aquele pedacinho de pão pequenininho assim. Então nós não temos um modelo de culto no Novo Testamento. Os historiadores da igreja, e eu tenho acesso a história da igreja, de Philip Schaff, de Broadman, de A.B. Bruce, de F.F. Bruce, os historiadores da igreja, eles conseguiram detectar mais ou menos o conteúdo do culto. Que o culto basicamente era a continuidade do que havia nas sinagogas judaicas. Então no culto havia exposição da palavra de Deus, havia adoração e comunhão. A adoração se divide em louvor e oração, e a comunhão, meus irmãos estão tendo comunhão, a coinonia do Espírito Santo. Uma igreja como a de vocês, que só tem um culto semanal, esse culto dominical precisa ter necessariamente esses 4 elementos. Não é isso que eu vou pregar aqui agora. Esse conteúdo precisa ter a exposição da palavra, precisa ter a oração, a adoração e a comunhão. Por isso que alguns irmãos já são acostumados com a comunhão. E comunhão significa que você vai orar junto com aquela pessoa, você vai ministrar sobre aquela pessoa, você vai trocar receita com aquela pessoa, vai vender carro para aquela pessoa, vai ensinar um ponto de tricô para aquela pessoa. Porque comunhão envolve todo esse aspecto da igreja. Então o conteúdo da igreja, eu não vou falar hoje. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, quando precisar fazer algumas correções no rumo da igreja. Mas hoje à noite, eu quero falar, porque eu busquei na história do Novo Testamento, tentando descobrir que qualidades havia na igreja do primeiro século, que os irmãos conquistaram o mundo da época em 100 anos. Eles não tinham automóvel, nem avião, eles andavam a pé, em lombo de burro, em fragatas, em barcos. Os barcos não evoluíram. Daquela época até a época em que o Brasil foi descoberto, os barcos continuaram iguais. Então, eles não tinham muitos recursos, mas eles conseguiram levar o evangelho ao mundo todo. O mais distante para o ocidente era a Espanha. Quando chegava na Espanha, eles olhavam o oceano em direção a esse lado do mundo e não sabiam o que havia. Eles iam até o outro extremo, que era o sul da China, ou iam até a Manchúria. Não é porque eles iam pela Índia. Um dos apóstolos morreu na Índia, que é Tomé. Acho que é Tomé, né? Tiago não é Tomé. Então,
os irmãos conseguiram em 100 anos evangelizar ou conquistar o mundo da época, e nós não estamos conseguindo, com internet, com satélite, porque algumas grandes denominações alugam espaço no satélite. Aqui no norte, em cima do Acre, passa naquele meridiano, passa o satélite Cruzeiro do Sul, né? E a maioria dos programas de televisão vem do satélite Cruzeiro do Sul. Captura lá, tem uma frestinha do satélite e eles conseguem captar. Mesmo assim, não estamos evangelizando o mundo. Então eu hoje quero trazer isso para a igreja como um desafio. Talvez eu consiga falar desses 4 elementos, eu consiga falar de 2 ou de 3, dependendo da carinha que eu olhar de vocês. Se eu ver vocês já bocejando muito, porque o seu time perdeu, aí vai ser um problema. Então, o que levou a igreja a conquistar o mundo em 100 anos? O texto aqui fala, Mateus 11, 4, 5, começa é uma abordagem, uma resposta que Jesus dá a João Batista. João Batista não sabia se Jesus era aquele que haveria de vir, ou se haveria de buscar outro. Então Jesus respondeu para João Batista: ide anunciar a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Pastor João, o que tem que ver a isso? Porque a primeira característica da igreja do primeiro século foi manifestação do poder de Deus com milagres, prodígios sobrenaturais. Primeira manifestação, milagres e prodígios do poder de Deus. A igreja não pode abrir mão de uma vida de milagres e de prodígios. A igreja não pode abrir mão disto. Como é que eu mudo aqui o próximo slide? Cadê o rapaz? Eu mudei aqui e não mudou. Eu mudei aqui, aqui está ele, mas ele não veio. Que coisa séria. Vai ter que deixar lá em cima a setinha. Esse moço. Aí. Não, isso já está lá no fim. É a última coisa. Isso. Tá bom. Aí. Agora eu vou seguir por aí, tá? Jesus falou. Quando os discípulos perguntaram: Senhor, é este o tempo em que haverás de restaurar o reino a Israel? Jesus está falando da descida do Espírito Santo, não é? E Jesus, em Lucas 24, 49, Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E aí em Atos 1:8 ele diz para os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Primeira coisa que Deus se preocupou em fazer é encher as pessoas de poder. Sabia disso? Deus não ia mandar os discípulos pelos confins da terra, Deus não ia mandar os discípulos ao redor do mundo sem esta primeira qualidade, uma vida de poder. E talvez isso é o que esteja faltando muito na igreja nos dias de hoje, porque parece que a igreja quer que os seus pastores tenham uma vida de poder, e se possível enxergar no pastor uma aura, não é? Um círculo de luz na cabeça dele. Quando eu olho para o meu pastor, ele tem uma aura. Aí outros dizem: mas quando eu olho para ele, eu só vejo, não é? Eu só vejo, não vejo aura, eu vejo olheira. Então pensar, você tem olheira, né? Até é natural ele ter olheira assim. A igreja parece que quer ver nos pastores esses homens de poder, mas o poder não é dado só para os pastores. Esta é uma promessa que é para toda a igreja. Cada um de vocês tem que na sua vida diária manifestar uma vida de poder de Deus. Posso ouvir um amém? Quer dizer, surgiu uma necessidade dentro da sua casa,
Você vai orar pelo enfermo na sua casa. Para que ele acordar o Rubem ou o Jairo às 4 da manhã? Pastor, minha filha está ardendo em febre, corre aqui. Não, a vida de poder não é só deles, é de vocês. Impõe as mãos e ore e repreenda a enfermidade em nome de Jesus. Então essa vida de poder, ela é muito importante para todos nós. Tem duas palavras na Bíblia que são muito interessantes: poder e energia. Eu botei energia porque na Bíblia você não encontra a palavra energia, mas encontra a palavra eficácia, ou a palavra realização. Jesus falou em Mateus 22, 29, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que eu coloquei isso aqui? Porque na nossa vida, nós temos que conhecer a Bíblia e ter o poder de Deus. Tem gente que só tem a Bíblia, mas conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pode citar toda a Bíblia de cor, mas não tem poder. Tem outros que acham que tem poder, mas não sabem achar um versículo da Escritura. E a nossa vida tem que ter essa qualidade. Uma outra ocasião eu vou ministrar sobre isso, mas hoje eu vou dar só um toque leve. Paulo escreveu: o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que poder é esse? É a palavra dínamos. Nós vemos essa palavra muito clara aqui, agora aqui a outra palavra, a palavra eficácia em 2 Tessalonicenses 2,9. Ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, a energia de Satanás. Então, quando eu consulto os especialistas no grego, e eu vou lá olhar a palavra poder, que é dínamos, eu vou olhar uma outra palavra para governo, que é exousia, quando eu vou olhar a palavra eficácia, que é a palavra energia, os comentaristas, todos eles dizem, a palavra eficácia, ou a palavra energia, melhor, energia ou eficácia, é uma coisa que só vem de Deus ou do diabo, nunca do homem. Quer dizer, a fonte da energia espiritual é uma fonte que ou é de Deus ou do diabo. E Deus colocou em você em ligação com essa fonte de energia, como diz Paulo, uma fonte de poder. Daí a palavra energma, na maioria das vezes traduzida como poder ou eficácia, não é? Como ele fala em Efésios 1,19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, segundo a energia do seu poder. Então Deus tem dado para a igreja uma fonte de energia, e essa fonte é o próprio Espírito Santo que vem morar em você. Por que será que nós não buscamos no Espírito Santo essa fonte de energia? Nós olhamos sempre para a gente, olhamos sempre para a nossa incapacidade, mas nunca paramos para examinar que o Espírito Santo, uma vez derramado, uma vez vindo habitar na minha vida, ele é a fonte deste poder, desta eficácia, dessa energia, e cada um de vocês recebe essa energia que vem de Deus para orar pelos enfermos, para expulsar demônios e para realizar a obra de Deus. Sabe como é que você convence o seu vizinho quando ele está lá com uma enfermidade e você sai da sua casa e diz: eu vou lá orar pelo meu vizinho? Você dá licença de eu orar? Impõe as mãos e diz: eu vou orar por você com a autoridade do nome de Jesus, que Jesus disse que a gente podia impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Eu vou orar e você vai ficar curado. Essa palavra de fé é uma palavra que Deus apoia. Quando você fala em nome de Jesus, Jesus respalda essa palavra. Quando você fala em nome de Deus, Deus respalda essa palavra. E você consegue ganhar os seus vizinhos. Minha mãe começou praticamente uma congregação no bairro de Porto Alegre, porque mamãe falava de Jesus para todo mundo. Mas sempre que havia uma situação, uma pessoa enferma na vizinhança, estava lá minha mãe orando e impondo as mãos.
E assim ela ganhou todos os vizinhos, vizinhos da frente, vizinhos da esquerda, vizinho das casas do lado, vizinho das casas do fundo, toda a região ali, ela ganhou, primeiro começando com as mulheres, depois os homens, ganhou tudo para Cristo, com manifestação de poder. Ia lá, orava pelas pessoas, elas eram curadas, ou então saíam os demônios, e a pessoa se convertia. Mas hoje nós queremos trazer um evangelho cultural, só o aspecto cultural, porque hoje, gente, ser membro de igreja evangélica é chique. Fazer parte do povo evangélico, do povo gospel, é chique. Então todo mundo é gospel, porque está na televisão, está no rádio, está nos shows, é gospel. Então se tornou uma cultura. E tem muita gente que está fazendo parte dessa cultura, está vindo na igreja, mas nunca experimentou realmente o poder de Deus na sua vida. E hoje eu quero desafiar você, para que essa congregação comece a ter manifestações do poder do Espírito Santo, com expulsão de demônios, com cura, com batismo com o Espírito Santo, não através das mãos dos seus pastores, mas através das mãos de vocês, porque é para todos nós. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. Então você crê, esses sinais seguem os que creem, não é? Por isso que Jesus falou em Atos 1:8, eu já citei esse versículo, mas vou citar o Atos 4:33. Diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, porque eles receberam poder. E a palavra poder, daqui desse texto, a palavra é dínamos. Dínamos é um poder inerente, quer dizer, é um poder que lhe é outorgado, é um poder que vem e reside em você quando você recebe o Espírito Santo. Então são duas palavras para esse poder, a palavra dínamos e a palavra energema, que é traduzida como eficácia. Estão pegando bem? Eu estou dando só uma pincelada, não vou entrar em muitos detalhes aqui para você, mas olha isso, né? Essa capacitação espiritual. E eu coloco um evangelho sem operação de milagres, um evangelho sem curas, um evangelho sem manifestações de poder, a ninguém convence, apenas falará o intelecto. Lamentavelmente hoje nós temos muitas pessoas que dizem que estão fazendo milagres, mas não se vê muitos milagres. Porque há muito tempo Deus já tirou esse poder de realizar milagres da mão de uma pessoa. Isso acontecia no passado, no século XX, lá até metade do século XX. Hoje esse poder, essa graça de fazer milagre está com todo o corpo de Cristo, com toda a igreja. Não tem um homem show, não tem um homem de poder, não tem um homem para se evidenciar. É toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que manifestar essa eficácia, esse poder do Espírito Santo. A experiência de Paulo era que ele pregava o Evangelho. Ele diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Alguém pode me dizer onde é que era o Ilírico que Paulo fala? Não sabe onde é o Ilírico? Porque a Espanha já tem nome, lá em Romanos fala da Espanha, em Hebreus ele fala de Espanha, ele foi até a Espanha. O Ilírico é aquela parte bem quando você vai pela a antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, e você passa por ali, e ali tem o Mar Negro, você atravessa aquela região, ou costeia o Mar Negro, e vai para o sul da Rússia, onde está o São Petersburgo, aquela região do sul da Rússia. Quer dizer, Paulo foi até a atual Rússia, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Sem as condições que nós temos hoje. Até o Ilírico, saía por toda parte. E Deus realizava milagres extraordinários. Eu quero que você veja, Paulo diz assim, em 1 Coríntios 2, 4, 5, minha mensagem, ele diz para a igreja, e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria,
mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas que a fé que vocês têm se baseie no poder de Deus. Se nós fôssemos pregar sabedoria humana, nós não temos como competir com bons professores, não é? Com quem tem um bom doutorado. Nós não podemos competir com quem tem um bom curso universitário. Mas quando nós pregamos uma palavra persuasiva de sabedoria, quando nós pregamos na demonstração do Espírito, você pode ter o ensino fundamental, o 5º ano primário, e você consegue convencer uma pessoa do Evangelho de Jesus Cristo, porque você manifesta o que você está pregando pela atuação do poder de Deus. A igreja precisa ter essa manifestação de poder. Essa manifestação de poder faz parte da vida da igreja, fazia parte do ministério de Paulo, né? Aqui, vou voltar àquela palavra dínamos, quando Paulo diz o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A palavra aqui é dínamo, que vem de dentro para fora, o poder residente em nós. Então, quando o Espírito Santo vem sobre você, você recebe esse poder do Espírito Santo. E ele diz ainda, tem mais 2 textos aqui. Ele diz, as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês pastores, e eu também, precisamos continuamente ter essa manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu nunca hesito e nunca recuso, a palavra que é hesitar mesmo, sempre que há uma oportunidade, tem que orar por um enfermo, ou tem uma situação, deixa eu orar primeiro. Deixa eu orar para que o poder de Deus se manifeste nessa pessoa, antes que ela vá para o hospital. Deixa eu orar para que o poder de Deus se manifeste em você. E sabe uma das coisas mais lindas? É que Deus tem prazer para mostrar o seu poder. Quando você fala de Jesus para uma pessoa que não é cristã, não é comprometida com Jesus, e você diz para ela, olha, eu vou orar por você, porque Jesus vai curar, pode ter garantia que Ele vai curar mesmo. Talvez não cure o crente, mas cura o ímpio. É impressionante isso. Mas cura o ímpio. Ele vai lá e cura aquela pessoa. Primeira manifestação é essa. Então, para uma sociedade positivista, é um evangelho de poder. Sabe o que os empresários buscam hoje? Empresários hoje buscam essa manifestação de poder em centros de ocultismo. Vão lá, fazem sacrifícios de animais, pagam altas somas para fazer sacrifícios de animais, porque querem que a sua empresa seja abençoada, porque querem ver um milagre financeiro, e o diabo está ali só na espreita para fazer a sua parte, para realizar o que ele quer fazer. Porque o diabo também usa dessa arma, que é a manifestação de poder, mas os milagres são importantes e são uma obrigatoriedade do povo de Deus numa sociedade humanista. Manifestação do poder de Deus. Pastores, nunca deixem de orar pelos enfermos da igreja. Pastores, em todo culto, se houver pessoas que não são crentes, mas estão enfermas, orem e imponham as mãos, porque Deus vai respaldar essa autoridade de você e vai curar essas pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos continuar aqui, porque eu tenho que passar logo para o segundo ponto. Mas nós não precisamos apenas de homens miraculosos, mas uma igreja poderosa, em que cada membro é ativo, orando, usando a autoridade do nome de Jesus e curando os enfermos. Segunda coisa, primeira coisa que havia na igreja primitiva era então manifestação do poder de Deus. Digam comigo, manifestação do poder de Deus. Você quer que essa congregação tenha a manifestação do poder de Deus? Amém? Que maravilha!
Segunda coisa, qualidade de vida. Porque os apóstolos ensinaram a nova comunidade a viver de maneira diferente. Não é? Paulo fala assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é esta sã doutrina? Interessante que tanto você, Rubem, como eu, e talvez a sua esposa, não sei, aqueles que foram da Assembleia de Deus, né, ouviu muito esse negócio, o pastor dizer, tem que manter a sã doutrina. E a sã doutrina sempre residia no cabelo, na aparência, e só sobrava para as mulheres. Os homens não podiam ter um bigode bem trinado, bem arrumado, não é? Usar um relógio, uma pulseira de ouro, mas as mulheres têm que preservar a sã doutrina. Mas sã doutrina não tem a ver com usos e costumes. Sã doutrina não tem a ver com os penduricalhos que você tem na orelha. Eu sempre digo para os pastores, nas igrejas que eu vou assim, se eu fosse mulher, eu era uma árvore de Natal. Porque eu gostaria de me enfeitar. Não é? Eu gostaria de me enfeitar. Como homem não tem como me enfeitar. Não é? Não tem como me enfeitar. É verdade, né? Não tem. A única coisa que eu posso fazer é tentar fazer a careca brilhar menos. Não é? Entende? No Novo Testamento, a palavra que é traduzida como sã doutrina é a palavra didaquê. Na realidade, a palavra grega é didaskalos, que é traduzida como ensinamento. O que é a sã doutrina? O didaskalos é um estilo de vida. Os apóstolos trouxeram para a igreja do Novo Testamento um estilo de vida. Vocês vão viver desta maneira. Por isso Atos 2,42 diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é essa doutrina dos apóstolos? Esse estilo de vida. Pedro diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus. Depois eu vou voltar a citar esse texto. Quer dizer, a nossa vida, ela tem que ter estilo de vida. O que é esse didaskalos? A sociedade, amados, ela não quer apenas carismas. Ela quer caráter. No momento em que os cristãos, os obreiros, conseguirem equilibrar o caráter e o carisma, a sociedade se renderá a Cristo. A sociedade quer olhar para o lar dos crentes e ter vontade de possuir um lar como o dos crentes. A sociedade quer ver seu estilo de vida e invejá-lo, quer aprender com você como criar filhos e educá-los. Nós não deveríamos estar indo lá para a sociedade do mundo aprender como criar filhos. Eles é que teriam que vir para o meio da igreja para saber como é que os crentes conseguem educar os seus filhos. Porque nós temos o ensino que é o didaskalos. Eu estava falando para o pastor Jairo no início, antes lá, estávamos conversando debaixo da goiabeira ali, com perigo de receber uma goiaba na cabeça. E estávamos conversando, são duas palavras no Novo Testamento que define essa missão da igreja, que é a palavra querigma, que é a proclamação, e o didaskalos, que é o ensinamento. A proclamação leva o indivíduo até a porta, que é Jesus. Quando você anuncia, você proclama Jesus, você fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ótimo. Você fala que Jesus perdoa os pecados, você fala que Jesus cura, a pessoa vai até a porta, mas agora depois da porta ela tem que caminhar. E aí no dia a dia tem que ter o ensinamento. Como é que eu devo me comportar no meu dia a dia? Como é que deve ser o meu comportamento? Por isso que a pergunta que eles fizeram para Paulo é: que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Que nova doutrina é essa? Então eu quero que você agora acompanhe comigo esse texto de Tito, capítulo 2, 1 a 10, até 3, 1 a 5. Eu vou começar a mostrar ali. Paulo começa assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Olha só. Você pode olhar na sua Bíblia. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém ao didascalós. Quanto aos homens idosos, que sejam... Começa com os idosos, eu não sei porquê. Os idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Porque os idosos têm que dar exemplo. E não, eu não vou dizer assim, nós os idosos, né? Porque eu ainda não me considero assim muito idoso, apesar das rugas e da calvície, não é? Não me considero ainda muito idoso. Mas eu tenho descoberto que os idosos, especialmente aqueles crentes velhos, que já envelheceram na fé, eles têm a tendência de ficarem sem vergonhas, de contarem piadas sujas, de abusar das irmãzinhas. Verdade. Os velhos, por acharem que são velhos, começam a ter falta de respeito. E a doutrina apostólica ou didascalós começa com os velhos. Vocês que são idosos, vocês têm que ser temperantes. Vocês não devem ficar irritadinho, não é? É isso que ele quer dizer, irritadinho, né? Como se diz assim, pavio curto. Você como velho não devia se irritar facilmente. Tem pavio curto. Pavio curto é para jovem. Pavio curto é para jovem que não tem experiência. Vocês não podem ter pavio curto, ele diz. Vocês têm que ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. E aí a sã doutrina, isso é sã doutrina. Aí começa assim: mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais novas, as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus, e aqui essa palavra aqui significa o didascalós, para que a sã doutrina não seja difamada. Sabe o que acontece com muitas velhas da igreja? Essas velhas que têm assim 40, 50 anos de fé, frustradas sexualmente, vida toda frustradas, né? Nunca tiveram uma plena alegria no seu casamento, frustradas em tudo, frustradas com o marido, e aí elas estão na igreja, e elas transmitem a sua frustração para as mocinhas que estão se casando. E aí a mocinha que está recém-casada, Paulo diz assim: as velhas, as mais idosas, elas têm que ensinar as jovens recém-casadas a amarem seu marido. É o único lugar da Bíblia que diz que a mulher tem que ser ensinada a amar o seu marido. Que em lugar nenhum da Bíblia existe mandamento dizendo assim: mulheres, amem seus maridos. Não tem. Então, mulheres, vocês não têm a obrigação de obedecer um mandamento que não existe. O mandamento é sempre: maridos, amem suas mulheres. Porque a mulher que se sente amada, consequentemente ela ama. Vou explicar daqui a pouco. Mas muitas velhas na igreja, frustradas sexualmente, frustradas no casamento, vem a irmãzinha lá e diz assim: pois é, estou enfrentando problema com meu marido. O meu marido, sabe como é que é? Ele às vezes não dá conta de mim. Aí ela diz assim: minha filha, quem sabe esse marido não é o que Deus quer para ti, não. Deus tem o melhor para ti. Deus tem um homem importante para você. Sai de debaixo desse jugo. Você é mulher, você tem que se realizar sexualmente. Começa a inocular o veneno do divórcio.
Alguns de vocês que são crentes mais antigos aqui, que já têm corrida na vida cristã, não sei se são muitos, mas já passaram, já passaram por essa experiência. A irmãzinha está lá, ela se converteu, mas o marido não se converte. O marido não se converte, mas ela convoca as irmãs da igreja e o círculo de oração e os irmãos, orem pelo meu marido. Eu quero que meu marido se converte. E o marido demora 10 anos, 15 anos, mas ela está lá firme, ao lado do marido. E um dia o marido se converte. Mas hoje, as velhas, a jovem chega para o marido e diz assim: meu marido não se converte. Eu oro, meu marido não se converte. Eu chego lá no computador, passo por trás, está ele vendo pornografia. Eu vejo que ele está com mensagem no celular para outra mulher. Meu marido não se converte. Minha filha, diz a mulher mais velha na igreja, Deus tem o melhor para você. Já não se ora mais? Você está entendendo? Por isso que Paulo, antevendo isso, ele diz: mulheres idosas, sejam sérias no seu proceder, sejam mestras do bem, instruam as jovens recém-casadas a amarem seu marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a sã doutrina não seja difamada. E sabe o que esses dois fatores? Esse fator aí, que é o fator qualidade de vida, conquistou o mundo. Os moços, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosas. Torna-te pessoalmente padrão de boas novas, está dizendo para os moços. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Porque hoje os pregadores jovens só falta dizer palavrão. Tem um linguajar chulo. Tem um linguajar chulo, então vem para os jovens. E depois vem para os servos, os empregados. Que os empregados sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas o que está escrito aqui? Doutrina de Deus nosso Salvador. Houve um tempo, antigamente, em que os empresários não crentes, se você chegasse lá e botasse a sua religião e dissesse assim: sou membro da Assembleia de Deus, você ganhava, o emprego era seu. Hoje, se você chega lá e diz assim: eu sou membro de tal igreja, ele vai dizer assim: não tem emprego para você. Que coisa terrível, né? Me lembro de 1962, quando o Mauro Cerulo fez a primeira cruzada em Porto Alegre. Eu tinha acho que de 15 para 16 anos de idade. E houve uma grande perseguição à igreja de Porto Alegre, através dos meios de comunicação. Naquela época a rádio que estava em evidência era a Rádio Farroupilha. E havia muita perseguição através dos jornais. E um coronel do exército foi para o rádio defender os crentes. Ele disse: eu tenho uma empregada doméstica há muitos anos que é membro desta igreja, e disse: eu tenho plena confiança nela. Ela nunca leva um tostão da minha casa. Ela cuida de tudo. Vocês estão falando de uma coisa que vocês não conhecem. Qualidade de vida. Calou a boca dos jornalistas. Qualidade de vida. Então os empregados têm que saber que mesmo que o patrão não é crente, o patrão pode ser o que quiser, pode adorar na religião que quiser, mas você está lá para ganhar o sustento. É lá que Deus está dando a provisão de sustento para você. Faça o melhor para o seu patrão. É isso que a Bíblia diz. Isso é qualidade de vida. Agora você não diz amém, agora você diz amém. Não é? Aí diz outro texto: vocês servos obedeçam a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas a Cristo. Aí vem para os patrão também, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre.
E aí vem para os patrão. E vocês, patrões, a palavra ali é patrão. De igual modo, procedam para com eles. Não fique ameaçando de botar na rua. Saiba que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que com ele não há acepção de pessoas. Isso é sã doutrina apostólica. Trate os servos com justiça e com equidade, certos de que também vocês têm Senhor nos céus. Agora vem a sã doutrina para o lar. E aqui pega os homens de cheio. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Deixa eu explicar para os maridos uma coisa. Aliás, para as mulheres. Maridos, não ouçam o que eu vou dizer agora. Só as mulheres. Na época de Cristo e na época do Império Romano, a mulher não era valorizada. A mulher era um objeto. A mulher não tinha nem nome. Quantas mulheres aparecem sem nome na Bíblia? E eis que uma mulher com fluxo de sangue. Por que não aparece o nome dela? Você quase não vê nome de mulher na Bíblia. Porque a mulher era rejeitada. Fazia parte da cultura. O pai se chamava João. Ele tinha uma filha. Como é que a filha se chamaria? Joana. Se ele tivesse uma segunda filha, Secunda. Se tivesse uma terceira, Tércia. Se tivesse uma quarta, Quarta. Tudo em nome latim. Não tinha, porque não tem nome. As mulheres eram desprezadas. E Jesus, com o ensino apostólico, ele resgatou a dignidade da mulher. Os apóstolos se anteciparam em 2000 anos na nossa história, quando eles começaram a falar sobre esse versículo: não trate a sua mulher com amargura. Que hoje a ciência sabe, a ciência explica isso aí. Que uma mulher amargurada não se realiza sexualmente. Uma mulher amargurada não tem prazer na vida sexual. Uma mulher amargurada e ferida não tem prazer de deitar com seu marido. Está provado cientificamente. Está provado cientificamente. Então, Pedro, já naquela época, disse: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E eu gosto dessa expressão aqui, ó, com discernimento. Quer dizer, vive a vida comum do lar, mas com certo jeitinho, tá? Senão a mulher se aproveita e deixa tudo com você. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. O que é viver a vida comum do lar? Porque na nossa cultura, a nossa cultura machista, e eu já ouvi muitas mulheres dizerem que Paulo era machista, e eu provo que não era machista. Eu já vi muitas mulheres dizerem que Pedro era machista, e eu provo que não era machista. Pedro está dizendo para os maridos: olha, vocês têm que viver a vida comum do lar, porque a nossa sociedade que é machista, a nossa sociedade estipulou que a mulher que tem que lavar roupa, e ela que tem que cozinhar, e ela que tem que passar, e ela que tem que limpar a casa, e o homem só trabalhar e trazer o dinheiro. Então ele chega em casa, senta no sofá, pega um controle remoto, que é só dele a partir daquela hora, ninguém mais usa, não é? Joãozinho, traz o meu chinelo, tira ali a meia ele já tira assim aquele chulé e joga lá longe assim, né? Fica na televisão. A mulher trabalhou, a mulher está cansada porque passou o dia cuidando dos filhos, ela limpou a casa, ela arrumou tudo, ela cuidou de tudo, né? Aí ele chega em casa: meu bem, o que você fez hoje? Eu não fiz nada, bem. Eu não lavei louça, eu não lavei roupa, eu não passei, eu não dei banho nas crianças, eu não levei as crianças na escola, eu não trouxe as crianças da escola, eu não fiz nada. Está entendendo? Nós é que estabelecemos esse machismo. Então Pedro está dizendo: olha, o negócio é o seguinte: dividam as tarefas do lar. É isso que ele está dizendo. Dividam as tarefas do lar com discernimento.
consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Agora veja bem, quando eu olhei esse texto aqui, tratando a vossa mulher como parte mais frágil, eu comecei a pensar assim: o que Pedro tinha em mente? Porque a mulher não é frágil. Obrigado. A mulher não é frágil. A mulher está com TPM, tá? Dor de cabeça, tem um biriguazinho de 1 ano e meio puxando no vestido dela, e ela está mexendo o feijão, ela está arrumando tudo, e ela tem que arrumar tudo. Mulher menstrua, engravida, amamenta, e o homem não faz nada disso. E a mulher está lá, corajosa, trabalhando. O marido chega em casa, já está tudo arrumadinho, e ela sofrendo. Ora, o homem dá uma dorzinha de cabeça desse tamanhozinho. Eu vou morrer. Quem é fraco é o homem. Os homens é que são os fracotes. Porque eu já assumi. Quando a minha esposa ficava doente e eu tinha cuidado dos filhos, eu assumi a casa várias vezes, lavando a roupa, botando a roupa na máquina, tirando da máquina, graças a Deus, colocando na secadora, graças a Deus, tirando da secadora e já passando só a mãozinha nela quente assim para ficar passadinha, fazendo comida para as crianças, levando as crianças para a escola, minha esposa na cama. Eu sei que é uma tarefa árdua. E aí de noite a mulher faz tudo isso e ainda tem que estar perfumada e pronta. Vem, amor. Para aí. Aí Pedro diz assim: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Pedro, o que você quer dizer com parte mais frágil? Que mulher não é frágil coisa nenhuma. Ele está querendo dizer, ele está tratando da emoção da mulher. Emocionalmente, a mulher é sempre mais frágil. Ela se abate com mais facilidade. Ela não consegue, ela não foi feita para certas responsabilidades. E há uns 200 anos atrás, quando eu ouvi um pregador pregar sobre esse texto, eu já posso falar porque eu sou jurássico, né? Eu ouvi um pregador falar sobre esse texto, ele usou a ilustração. Ele usou assim: se você tiver em casa, na sua cristaleira, um conjunto de porcelana da dinastia Ming, ou da dinastia Manchu, você não vai servir chá para os seus amigos convidados com aquelas taças de chá, casca de ovinho, que veio da dinastia Ming, que tem 150, 200 anos. Você deixa na cristaleira, ainda bota uns espelhos atrás da cristaleira, ainda bota umas luzes por dentro dela, porque você quer que aquele conjunto de chá, apareça, não é? Eu sei porque a minha mulher tem uma cristaleira lá em casa, e ela só tem antiguidade. Ela fica dizendo: isso aqui tem 150 anos, isso aqui pertence para minha bisavó, isso aqui pertence ao do meu bisavô. E ela sabe a história de cada coisinha, né? De cada coisinha. Nós fizemos um trato, né, que ela fica com as louças dela e eu com meus livros. Então nós temos esse acerto. E aí então, você não usa. Então tem um conjunto de chá que eu dei para minha esposa no ano que nos casamos. É lindíssimo. Comprei no Rio de Janeiro. Era importado. Ela não usa até hoje. Está lá está decorativo. Porque ele é frágil. Pedro está dizendo assim: sua mulher é uma peça rara. Pedro está dizendo: sua mulher é delicada, sua mulher tem uma emoção que tem que ser preservada. Cuide da emoção. Por isso que Paulo diz: não trate-a com amargura, cuide bem dela. Cuide bem dela. Você quer ter uma boa esposa? Não a deixe ferida. É disso que Pedro está falando. E ele diz assim: pois que sois juntamente herdeiros da mesma promessa de vida, mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo assim: olha, se você e a sua mulher estiverem brigados, não adianta nem orar. A oração está interrompida. E quantos de vocês estão com uma oração interrompida? Porque vocês estão brigados.
A sã doutrina apostólica requer que vocês peçam perdão um para o outro e vivam bem como marido e mulher. Isso é a sã doutrina apostólica. É esse testemunho de vida que vai causar transformação no mundo. Então você imagina, uma igreja de poder que opera milagres juntamente com uma igreja que tem estilo de vida. E é isso que Deus quer para essa comunidade aqui, amados. Uma vida de poder, mas uma igreja que também tenha estilo de vida. Amém? Aí tem sobre os filhos. Filho tem que obedecer o pai, honra teu pai e tua mãe. Aí tem o outro mandamento, que o pai não deve provocar os filhos à ira, mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor. Vou explicar esse versículo. Como é que um pai provoca o seu filho à ira? Joãozinho, não mexe aí. Aí o Joãozinho fica cuidando assim, e vai e mexe de novo. O pai diz assim: Joãozinho, não mexe, já falei, eu vou te bater. Aí o Joãozinho fica cuidando, e mexe de novo. E o pai diz: Joãozinho, eu já falei para você. E o filho está dizendo: pai, estou louco para apanhar, estou louco para apanhar. E o guri começa a ficar irritado, porque o pai não cumpre a sua promessa. Sabe quando é que você provoca o seu filho à ira? Quando você não disciplina. E Deus fez uma almofadinha aqui no bumbum, muito boa, para ser disciplinado. É verdade. Então a criança fica irada, irritada, porque sente que o pai ameaça, ou a mãe ameaça, mas nunca vem disciplina. Pessoas diziam assim para mim, falavam para mim e para minha esposa: aí seu filho vai crescer traumatizado, porque todo culto ele apanhava uma surra. Minha esposa levava no banheiro, dava uma surra nele, aí ele voltava, tinha um colchãozinho assim. Durante a pregação, ele gostava de preparar, então ela já levava no banheiro, e já dava um jeitinho, ele voltava, deitava no naquele colchãozinho que nós levávamos, tomava a madeira dele e ficava ali e dormia, né? Aí dormia, entende? Então, quer dizer, meu filho nunca ficou traumatizado. Os filhos daqueles que me diziam que meu filho ficaria traumatizado foram todos para as drogas. Meu filho cresceu nos caminhos do Senhor. Vós pais não provoqueis vossos filhos à ira. Isso é doutrina apostólica. E aí tem outras coisas. Não deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo. E eu poderia continuar por aqui. Não sai de vossa palavra boca nenhuma palavra torpe. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Ah, meus amados, essa é a sã doutrina. É outro aspecto da sã doutrina de Paulo aqui: trabalho. Para Paulo, quem não trabalha está desordenado. Sabe, se você depois lê esse texto, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15. Paulo diz assim: eu sei de alguns que andam no meio de vocês que não trabalham e vivem desordenadamente. Sabe, aqueles irmãozinhos assim, espirituais, crentes. Meu irmão vinha passando agora às 11h30, me lembrei, vou lá ver, vou dar uma chegadinha aqui na sua casa. Malandro, não quer trabalhar. Então ele passa na sua casa meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite. E sempre com aquela aura espiritual, quero orar, Deus me trouxe uma palavra, mas ele é malandro. E na igreja não tem lugar para malandro. A doutrina apostólica manda que todos trabalhem. Não tem lugar para preguiçoso na igreja. Todos têm que trabalhar. Paulo chega a dizer assim: quem não trabalha também não coma. E os judeus diziam assim: se você estiver viajando e ficar 3 dias na casa de uma pessoa, comece a trabalhar para ajudar aquela pessoa. E o ditado deles era mais forte ainda. Eles diziam assim: hóspede e peixe no 3º dia fedem. Alguns não estavam prestando atenção. Vou passar rapidamente isso aqui. Eu não vou... Estão me acompanhando, amados? Pode seguir um pouquinho mais? Eu quero falar esse terceiro elemento. Posso falar um pouco mais? Então nós temos, primeira
qualidade da igreja primitiva: manifestação do poder de Deus. Digam comigo: manifestação do poder de Deus. Segunda qualidade de vida: doutrina apostólica. Qual é a palavra grega que eu usei? Didaskalos. Digam comigo: didaskalos. Ensinamento. É a palavra traduzida como ensinamento. A igreja tem que ter ensinamento. Por isso que os cultos de domingo, quando a igreja de vocês se reúne como família, o que acontece aqui? É ensinamento. Levanta um pastor e diz assim: ó, irmãos, eu vejo que os filhos de vocês estão aprontando aqui no salão durante o louvor. É isso, ensinamento. Você começa a trazer ensinamento. Terceira qualidade: as obras do povo de Deus. Uma das coisas que mexeu com a sociedade da época foi as obras do povo de Deus. Uma igreja que não luta a favor dos injustiçados está fora do projeto do reino de Deus na terra. Porque o coração do Pai está voltado para a restauração completa do ser humano: corpo, alma e espírito. E uma das coisas que fez com que a igreja evangelizasse o mundo daquela época é que os irmãos praticavam boas obras. Você sabia que Roma deixava as crianças nas ruas para morrerem? Como se deixam os cachorros? Nem os cachorros hoje ficam na rua para morrer. Alguém passa e recolhe. Mas em Roma, os pais que a criancinha adoecia, que via morrer mesmo, largavam ali um menino, um neném aí de 6 meses, uma criança de 1 ano, na calçada, na rua, para morrer. Era terrível. E sabe o que aconteceu? Os cristãos começaram a recolher essas crianças e a criá-las. Os cristãos começaram a cuidar dos leprosos. Os cristãos começaram a cuidar dos doentes. Os cristãos começaram a cuidar das pessoas. E isso foi mostrando para a sociedade que os cristãos eram gente diferente. Gente diferente. Então, Jesus fala, não é? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. O que é essa justiça? Quando Jesus diz que os perseguidos por causa da justiça, quer dizer, quando você denuncia as injustiças dos governos, as injustiças sociais. Então, quando nós condenamos a injustiça social, por isso que a igreja não pode casar com a política. A igreja não pode casar com a política. A igreja não pode ter pacto com políticos. E o meu sobrinho teve uma experiência interessante. Porque o meu sobrinho foi lá e fez um trato com a prefeitura. Então diz assim: nós, a igreja, vamos dar uma casa para essa senhora pobre com seus 3 filhinhos, tirar da beira daquele valão. E nós já compramos o terreno, tá? E nós damos a mão de obra, mas nós queremos que a prefeitura dê os tijolos, o cimento, a areia, para a gente fazer. Nós construímos, só queremos o material, que é o mais caro. E passou 1 ano e não conseguia fazer a casinha, porque a prefeitura não fazia a sua parte. Aí ele foi lá, a prefeitura reclamar. E foi até o prefeito e reclamou. E aí um secretário chamou a parte no cantinho e disse assim: Pastor Mauro, o nome dele é Mauro. Pastor Mauro, não se esquece que a igreja também é governo aqui na cidade. Como quem diz assim: está cheio de cargos aqui, CCs, cargos de confiança, ocupados pelos membros da igreja, cargos políticos. E meu sobrinho teve que estar lá. A igreja não pode andar de mão dada com as autoridades do mundo. Nós temos que ter a voz profética para chegar para eles e denunciar as injustiças sociais. E denunciar o que eles estão fazendo de errado. Mas a igreja perde a sua autoridade quando ela anda de mão dada com políticos. Desculpe eu ser agressivo nessa área. E desculpe se tem algum político aqui, mas tem que ouvir isso de minha parte. Porque nesses anos todos eu nunca fui a um político pedir sequer um favor. Eu exigi que cumprissem a sua parte conforme está na legislação. Então a igreja deve superar em tudo os religiosos.
Jesus disse: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A igreja tem que ter um padrão de justiça mais elevado que os fariseus. Porque muitas coisas que certos políticos fazem é só aparência, não tem nada. 3 coisas Jesus pedia dos religiosos da época: justiça, misericórdia e fidelidade. Essas 3 coisas, a prática da justiça, a prática da misericórdia e a fidelidade a Deus, são coisas que também os profetas do Antigo Testamento falavam. E aí ele fala assim, não é? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, e aqui tem uma versão que não fala em endro, fala em arruda, né? Mas dão o dízimo da arruda, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Sabe por quê? Porque o religioso na igreja, ele vai dar o dízimo e ele conta assim: eu ganhei R$ 532,70. Quanto é o dízimo de R$ 532,70? Hein? 53,27. Aí ele trata de arrumar esses 27 centavos. Fica catando, onde é que eu vou achar 27 centavos? Ah, não tem. Mas não dá. Ele é capaz de não dar os 30 centavos. Ele é sovina com Deus. É isso que Jesus está falando, porque os fariseus, eles iam lá na hortinha dele: vamos colher umas hortelã aqui para botar no chimarrão. Aí contava assim: quantas folhinhas tem? 10. Vamos tirar essa aqui e levar para o pastor. É o dízimo. Eles eram criteriosos. Pegavam a semente do endro ou do cominho e espalhavam na mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separa uma. 1, 2, 3. Eles eram tão criteriosos em tudo. Mas Jesus disse: vocês devem praticar essas coisas, mas não devem omitir aquelas. Isto é, vocês não devem omitir a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Está entendendo o que que Jesus está falando? Vamos mais adiante. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Jesus falou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fomos salvos para praticarmos as boas obras. Olha, eu gosto muito desse texto de Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não salvam você. Ninguém é salvo por boas obras. Se boas obras salvassem, não precisava a obra de Cristo. Mas quando a salvação tem um propósito, a salvação é resgatar você do mundo e fazer com que você agora seja um filho de Deus e você comece a prática das boas obras. Porque você foi feitura de Jesus Cristo. E as boas obras foram criadas de antemão para que você andasse nela. A igreja tem que estar envolvida na prática das boas obras. A igreja é um mandamento. Quer dizer, Paulo está tratando exatamente desse assunto. Eu trato com mais seriedade sobre esse assunto quando eu falo sobre a igreja, como a igreja e a sua missão na sociedade. E esse texto de Tito 2,14 eu acho lindo. O qual a si mesmo se deu, está falando de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Porque as boas obras fazem parte do povo de Deus. Mas às vezes nós estamos pensando em nós, na nossa construção, na nossa catedral, no nosso prédio, na nossa apresentação na cidade. Mas hoje, infelizmente, tem uma parte da igreja que não está se preocupando se reúne num galpão como vocês, que reúne aqui num tabernáculo, que amanhã, se precisar sair daqui, pega esse tabernáculo e já bota em outro lugar, não é? É a melhor coisa que tem. A igreja não está se preocupando, os irmãos não estão se preocupando muito com os bens materiais.
mas se preocupando em fazer a vontade de Deus. Você sabia que o que vai restar na eternidade, você sabe o que você vai ter no céu? Hein? Você sabe o que você vai ter no céu? Sabe qual é a sua recompensa no céu? Sabe como é que você vai ser galardoado no céu? Sabe qual será a sua recompensa no céu? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham no céu. Eu podia continuar aqui com esse texto, né? A todas as igrejas do Apocalipse, elas foram lembradas. Jesus dizia: conheço as tuas. Será que se viesse o anjo aqui, uma carta para essa igreja, o Senhor podia dizer: conheço as tuas obras? As nossas obras serão levadas em conta no dia do juízo. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quando a Bíblia fala de fundamento, quem é o fundamento? Quem é o fundamento? Jesus. Se as suas obras forem praticadas sobre esse fundamento, Jesus, essa obra receberá galardão. Eu não coloquei aqui o texto de Colossenses, não coloquei aí o texto de Timóteo, mas se você abrir a sua Bíblia comigo, vou encerrar já com esse texto. Se você abrir em 1 Timóteo capítulo 6 comigo, diz assim, versículo 17: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Eu gosto muito dessa parte aqui, que Deus faz com que você tenha bastante riqueza também para o seu prazer. Uma boa piscina, uma boa casa, mergulhar, não é gostoso, né? Ele diz que, a Bíblia fala, Paulo fala, que Deus nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Mas ele diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E ele diz assim: que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que maravilha! Eu podia dizer para vocês, amados, você pergunta assim: pastor João, por que não tem dízimo no Novo Testamento? Novo Testamento não tem ensino de dízimo. Só menciona lá aquele texto de Mateus, que Jesus fala, e menciona Hebreus, que os levitas davam, que o dízimo era entregue através dos levitas, mas não tem o mandamento de dízimo, porque a igreja não dava 10%, a igreja dava tudo. O mínimo que temos que dar é 10%. A igreja dava tudo. Paulo trata disso, né? Os bens que dermos aqui na terra são contabilizados como galardão diante de Deus. É o texto que eu li de 1 Timóteo. Então, quem é que não estava aqui ontem à noite? Quem é que não estava aqui? Vou contar para vocês a historinha que eu contei ontem à noite. Este dia eu estava caminhando, me lembrando dela. Eu saí de uma autoestrada, estava caminhando. Eu caminho 1 hora por dia sempre. Mas às vezes domingo de manhã caminho 1h30, 2 horas. Não é? Então eu estava caminhando e fui pela autoestrada, a Freeway, Porto Alegre Osório, e caminhei acho que uns 2 quilômetros pela autoestrada, e aí tinha uma vila, e eu desci um barranquinho assim, atravessei um valinho e segui pelo asfalto, tinha uma vila, as casinhas de BNH, simplesinha. Aí, à medida que eu caminhava, as casinhas foram modificando. Quando eu cheguei no centro da cidade, já eram casarões. Aí eu comecei a me lembrar uma historinha que eu havia lido, que o irmão morreu e ele chegou no céu e o anjo começou a levá-lo pelas ruas de ouro, pela rua de ouro. Eu acho que ele tinha cantado muito na terra, aquele negro spiritual, né? Eu vou andar sobre o ouro, chegando lá. Eu vou andar sobre o ouro, chegando lá. Isso é um negro spiritual. Acho que ele tinha cantado muito esse negro spiritual.
E o anjo mostrou para ele uma casa linda. Ele olhou quando passou assim, pelas ruas de ouro, aquela rua de ouro translúcida, que ele enxergava o outro lado, uma coisa lindíssima. Ele perguntou para o anjo: de quem é essa casa? O anjo disse: é da Maria, a tua empregada. Minha empregada tem uma casa aqui no céu, uma mansão assim? É. Ele pensou com ele: imagina como não será a minha. Aí terminou a rua de ouro, começou a rua de prata. E aí ele viu um outro casarão muito grande, ainda na parte nobre da cidade, não é? Casa de prata. Ele perguntou: e essa casa de quem é? Essa aí é do João, o teu jardineiro, que corta grama para ti, que cuida das plantinhas. Puxa, o João tem uma casa assim, imagina a minha. Que ele era um grande empresário. Aí o anjo continua, sai da rua de prata, vai para a rua de cobre vai para de latão vai para de ferro fundido, e daqui a pouco era asfalto mesmo, já era petróleo, e terminou, e começou uma estradinha de terra, e continuou o anjo dirigindo a carruagem celestial pela rua de terra. Aí chegou no lugar, não dava mais para andar de carro. O anjo disse: vão ter que descer aqui, vão a pé. Então andaram por meio daquela trilhazinha de buraco, e chegaram na beira da autoestrada, da Infovia, por onde passavam todas as carruagens. Lá tinha uma casinha pequenininha, e ele ouvindo aquele barulho dos carros celestiais passando, né? Vum, 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 vum. E os anjos fazendo algazarra, e os crentes remidos tudo andando naqueles carrão, fazendo algazarra. Vum, vum. E o anjo disse: aqui está a sua casinha. Vai ter que morar. Ele pensou: vou morar aqui toda a vida, ouvindo dia e noite esse barulho no meu ouvido. Aí diz ele assim: mas por que eu ganho essa casinha e a Maria ganha aquela mansão? O anjo disse: porque aqui no céu nós construímos com material que nos é enviado da terra. Ninguém riu. Ninguém achou graça. Mas é o que Paulo está falando a Timóteo. É o que Paulo está falando a Timóteo. Então esses bens que damos aqui na terra, eles são contabilizados. Por isso que Paulo diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então a terceira coisa que a igreja tem que ter demonstração na cidade: a prática da justiça social ou a prática das boas obras. Vamos repetir? Primeira coisa, digam comigo: manifestação do poder de Deus. A segunda coisa, qualidade de vida. A terceira coisa, prática das boas obras. Eu tenho uma frase para terminar: no fim e ao cabo, o seu galardão no céu será pelas boas obras. A salvação não, mas o galardão sim. Vamos ficar em pé. Aleluia, meu irmão. Tira esse negócio. Acho que eu vou botar aquele último hino aqui para nós cantarmos. Vem cá botar aquele último hino para mim aqui. Cá no finalzinho aqui tem aquele hino. Sabe tocar esse hino aqui? Esse aí. Já, acho que já. Vê se consegue projetar para lá. É. Coisa séria. Vai lá. Aí. Isso é um velho hino tradicional. Vocês nem conhecem? Vocês estão em igreja nova? Conhece? Seu tempo? Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei,
só o dinheiro que Deus quer de você. Eu não estou dando ênfase nisso. Deus quer a sua vida integral, para que Ele possa usar você como manifestação de poder, para que a sua vida tenha uma qualidade de vida que dê bom testemunho na sociedade, e para que você seja uma pessoa conhecida pela prática da justiça social. Às vezes eu vejo, às vezes os irmãos já vi irmãos me criticarem assim, quando abastece o meu carro no posto de gasolina e o cara limpa o para-brisa, olha o óleo, olha a água, limpa o para-brisa traseiro e eu dou R$5. Mas por que dá tanto dinheiro, pastor? Aqui nós damos só 50 centavos. Eu digo, quanto é que custa uma passagem de ônibus e de volta desse funcionário? Pelo menos R$5, se não for mais. Então eu vou dar 2 passagens para ele voltar para casa e vir amanhã para o trabalho. Acho que nós temos que começar a prática da justiça social. Deus quer a sua entrega total. Cante a primeira estrofe outra vez comigo. Tudo, ó Cristo, a ti. Tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei.